Fala aí, aluno do TOTS RM, seja bem-vindo a mais uma aula aqui no YouTube. Nessa aula aqui eu vou explicar mais um segredinho do SQL que eu uso muito nos meus relatórios do TOTS RM, tá? Que é para você poder agregar os dados. Por exemplo, eu uso muito no TCOP porque lá você tem uma composição para construir lá uma parede, por exemplo. Dentro da composição eu uso vários insumos, né? Então eu uso tijolo, vou utilizar mão de obra, né? Então tem o servente, tem argamassa, né? Então, você pega esses três itens que eu falei, por exemplo, e você faz uma consulta na composição e você agrega tudo em uma linha só. Porque senão ele te traria três linhas, né? Ele repete a composição para cada recurso que você utiliza. Mas e se eu não quiser repetir? Eu quero trazer apenas uma vez a composição e trazer todos os recursos de forma agregada naquela mesma linha. Você consegue. Então eu vou estar concatenando linhas, trazendo então aqui uma informação tudo em uma linha só. E isso para montar relatório vai deixar você fazer muita coisa legal, tá? Isso é bem interessante. E é claro que para isso eu vou usar do que eu ensinei na aula anterior também aqui no YouTube, onde você consegue transformar o dinheiro, né, o número em texto, né? Então o número ele vira um texto com cara de dinheiro. Isso também ajuda porque você consegue agregar também o número, transformando ele em dinheiro, porque você consegue agregar tudo que é texto, né? Então você vai ter que transformar aquele número em texto. Então é bem bacana, as duas aulas vieram casadinhas aqui no YouTube. Depois, se você não viu a aula anterior, dá uma olhada lá porque ficou bem bacana, tá? Agora, sem mais delongas, eu vou mostrar para vocês o que que é essa solução e vou explicar todo passo a passo. Não esquece de se inscrever e dar o like para mais conteúdo de TOTS RM, tá? Vamos lá. Ó, pessoal, vocês já estão vendo aqui o Select, eu montei os dois Selects só para vocês verem aqui no banco de dados, ó. O primeiro select, você vê que a minha composição, ó, ela repete, e aí eu tenho aqui o pedreiro e o servente na composição. Aí eu vou para a próxima, deixa eu pegar uma que tem bastante coisa. Ó. Essa daqui, ó, tem três linhas, tá vendo? Ela repete os recursos. Aqui não, ela traz uma linha só a composição e aqui vem tudo agregado, tá vendo? No banco de dados, ele não traz pulando uma linha. No sistema, você vai ver que ele vai pular uma linha aqui, ele vai ficar bem bonito, tá? Ele vai ficar bonito. No banco de dados ele não fica tão bonito. Mas olha que interessante. O que eram várias linhas aqui virou apenas uma linha. Então, quando você monta um relatório lá no TOTS RM, isso aqui fica bem bacana, tá? Porque às vezes o pessoal tem dificuldade, né, para montar um select lá, para agregar as informações, né, fazer um cabeçalho. Aqui meio que já fica tudo pronto, né? Tudo pronto naquela mesma linha. E agora deixa eu mostrar para vocês como é que fica no sistema, tá? Ó, deixa eu vir aqui. Aqui é uma consulta padrão, tá? Você vê que ele repete aqui por linha. E aqui a outra consulta. Olha que bonito, como fica legal. Ele traz aqui em uma linha só, tá vendo? E ele pula, tá vendo a linha? Ele dá um, como se fosse um enter, né? E joga para o próximo registro, tá vendo? Ó, pedreiro e servente. Aí tem os valores de cada um. Aí eu trouxe o valor total da composição. Outra coisa, isso aqui não precisa se atentar, tá bom? Se você estiver olhando e falando, pô, tô somando os dois valores aqui, não tá batendo com o valor da composição. É porque na composição pode ser que não tenha só insumos, tá? Podem ter composições dentro de composições, que são composições auxiliares. Nessa consulta SQL aqui eu não estou trazendo isso, tá? Eu teria que dar uma tratativa ainda um pouco mais maior no SQL para poder trazer insumos, recursos, né? Que são insumos e composições. E aí o valor ia bater certinho, tá? Isso também é bem bacana. Mas não se atenta a isso, porque o intuito aqui é te explicar a função do SQL, para que eu uso, no que você pode utilizar, tá? E ela funciona muito bem. É que alguns casos, nesse caso aqui, o que está dentro dessa composição está em duas tabelas diferentes, então eu teria que juntar duas tabelas. Se você quiser, eu posso ensinar também isso em outra aula, como é que você junta duas tabelas aqui, né, para agregar. Mas normalmente no dia a dia você vai precisar agregar uma tabela só, tá? Por vez, né? Por coluna, né? Então por coluna você tem que agregar pelo menos uma tabela só, né? Então, bom, então vamos lá. E ele fica bem, bem bacana, tá? Agora deixa eu mostrar para vocês como é que a gente faz isso. Vou vir aqui no editar e vamos expandir. É bem simples, tá? Você vai fazer o seu select na composição, por exemplo, na minha tabela de composição, e você vai fazer o join. Pode ser inner join ou left join. No meu caso aqui eu estou fazendo o inner join, né? Com a tabela de recursos. Então, a minha composição ela tem os recursos lá, que são os insumos, como eu comentei para você, né? É, a mão de obra, o material, tudo mais. Aí eu fiz o join certinho, né? Então você tem que pegar aqui a chave do join. Eu já ensinei também aqui na aula do YouTube como é que fica a chave certinho, né? Então ele junta pela coligada.
o ID do projeto e o ID da composição. E eu fiz o outro join para o insumo, porque eu quero pegar o código do insumo, eu quero pegar o nome do insumo, né? E aí também o join do insumo, só que o insumo ele conecta com quem? Com o recurso, né? Porque a composição tem os recursos, então eu fui e trouxe aqui. E o insumo é o recurso, então eu faço o join aqui, ó, tá vendo? O insumo com a tabela CI, que é o de recurso, aí o ID do projeto e o ID do insumo, tá? Então ele fez o join aqui, fez a junção dessas três tabelas, é o que eu preciso. Aqui eu coloquei um where, né? E o que que eu tive que fazer? Agrupar. Você tem que fazer o group by. Por quê? Esse aggregate, né, essa agregação que a gente vai fazer, ele meio que agrupa tudo concatenando aquele texto, né? Aquelas várias linhas que viriam vão ser concatenadas. Qual que é a função que a gente usa, tá vendo? Para os outros campos de texto e tudo mais, eu estou usando o max, né? Por exemplo, eu trouxe o código da composição, que é onde eu estou fazendo o agrupamento, né? Agrupação não existe, tá? Código da composição. Depois eu trago a descrição da composição. Eu poderia agrupar por descrição, tá? Só que aí eu ia ficar crescendo muito meu group by. Então aqui eu preferi eu só pegar a maior descrição. Para mim não tem problema, já resolve porque a descrição por composição é sempre a mesma, né? Então eu pego a maior descrição, já resolve. Agora eu quero agregar, né? Então eu vou trazer aqui a função que chama string underline agg, de agregar, tá? E aí, o que que eu faço geralmente? Eu trago aqui e coloco esse hífen aqui, né? Então você vai colocar um texto de hífen no começo, ó, deixa eu fazer junto com vocês, tá? Opa, vou dar um Ctrl C, Ctrl V. Ó, essa parte de texto eu que trago, tá vendo? Porque só isso aqui já funcionaria, tá? Mas vamos lá, geralmente eu coloco um texto inicial, que é um hífenzinho, para eu poder separar entre um e outro. Eu vou somar aqui, né? Então ele vai concatenar. Ele pega primeiro o texto de hífen, com espaço depois do hífen, soma com quem? Com o texto do código do insumo. Aqui eu vou pegar e vou fazer um cast do código do insumo como um varchar max, tá? É importante você fazer isso, porque se tem muitos caracteres, ele consegue concatenar sem trazer problema, tá? Então, aqui você vai buscar lá o código do insumo, que é o que eu quero trazer, com varchar max, tá? Você faz esse cast, as varchar max, e fecha o cast. E aqui, lembra que eu faço enter, né? Eu separo em linhas, né? Ele vai ficar pulando linha. Para pular linha, o enter no SQL é esse cara aqui, tá vendo? Vírgula, char 13 mais char 10, tá? Aí você fecha o string aggregate e pronto. Aí você coloca o nome da coluna. É bem simples, como eu falei para vocês, né? Aí mesma coisa aqui debaixo na descrição do insumo. Você vai fazer o string aggregate. Outra coisa, se você não colocar aqui, você até pode fazer, tá? Sem o hífen. Só que fica meio que feio lá na hora de visualizar, tá? O hífen é uma dica que eu passo. Só que geralmente ele fica meio chatinho quando é número, você vai ver, porque o hífen parece que é menos, né? Ele é o menos, na verdade, né? E aí parece que é um número negativo, mas vou mostrar para vocês também. E aqui a regrinha que eu ensinei na aula passada lá de formatar os valores, né? Bom, mas vocês viram que o segredo é usar a função chamada string aggregate. Agora eu vou mostrar para vocês ela com hífen e sem hífen, para vocês darem uma olhada, né? Deixa eu rodar de novo a consulta SQL. Ó, deixa eu esticar aqui, ó. Tá vendo? Sem o hífen, eu não sei, não tenho facilmente na visão onde que começa e acaba o texto, tá vendo? Com o hífen é legal porque fica bonito. Parece que não, mas no relatório ele fica bem bonito, tá? No valor, talvez só que você tenha que olhar aí, porque ele parece que vira um valor negativo, né? Quando você coloca o hífen. Aí fica muito a seu critério. Só deixar o R cifrão também já ajuda, tá? Ou, se você não quiser, pode deixar sem o hífen, tá vendo? Ele vai ficar desse jeito. Mas a minha dica é com o if. Testa aí e vê o que que você acha, tá? Testa os dois, depois me comenta aqui como é que você preferiu. E outra coisa, agora eu vou passar um recado para você que está gostando dessa aula. Fica ligado porque eu não sei por quanto tempo mais essa aula vai ficar disponível aqui no YouTube. As nossas aulas vão passar a ficar disponíveis apenas agora na Escola No Gap, tá? Que é esse link que eu vou ter aqui na descrição. Essa é a nossa escola que tem mais de 2.500 aulas aqui de TOTUS RM, né? Para quem quer conhecer, utilizar esse sistema de ponta a ponta, né? De vários módulos. Aulas também de banco de dados e agora também vai estar exclusivo os vídeos do canal, tá? Eu vou continuar lançando vídeos aqui no YouTube periodicamente, só que os vídeos não vão ficar disponíveis para sempre aqui no YouTube. Onde você consegue acessar para sempre é na Escola No Gap, tá? Então fica ligado, clica aqui
no link da descrição para você conhecer a nossa escola, tá? Ela tem bastante aulas de TOTS RM e também professores qualificados que estão no mercado de trabalho, que entendem do assunto e que também dão aulas ao vivo, exclusiva também para os alunos da escola, para poder tirar as dúvidas e também sempre trazer novidades, falar de coisa interessante que está acontecendo no mundo do TOTS RM, tá? Então, é uma escola que você não fica sozinho, né? Os professores estão lá periodicamente apoiando vocês, tá? E se você é uma empresa e quer colocar para os funcionários da sua empresa, tem o NoGap for Business. O link também está na descrição e é muito bacana porque aí você consegue adquirir essa plataforma, né? Já com a cara da empresa. Você consegue colocar, ao invés do logo NoGap, vai ficar o logo da sua empresa, colocar aulas próprias da sua empresa também, não ficam só as aulas da NoGap, tá? Então é bem interessante. Os links vão estar aqui na descrição da Escola NoGap para quem é pessoa física e se você é uma empresa, quer colocar para seus funcionários, Escola NoGap for Business. Bom, pessoal, então a dica tá passada aqui para vocês, né, de como você monta aqui essa forma de agregar. Aqui eu dei um exemplo de composição com os insumos, né, que é uma coisa que tem bastante, mas você pode utilizar, por exemplo, projeto para recursos que estão trabalhando naquele projeto, no módulo de compras, né, você tem um movimento e aqui você pode colocar os itens do movimento, tá? Na escola, eu imagino que você pode colocar o aluno e as notas daquele aluno naquele bimestre, né? Então, dá para usar para N coisas, tá? Vai da sua criatividade mesmo e pode ter certeza que isso aqui vai ajudar muito o relatório a ficar mais bonito, a ficar mais interessante, mais fácil para você fazer também esse relatório, tá? E aí, eu acho que o quanto melhor você dominar o Join no SQL, melhor você vai conseguir fazer esses tipos de relatório aqui, tá? É por isso que agora na tela eu vou passar outros vídeos aqui do canal do YouTube para você conhecer. Vamos ver se tem o vídeo ainda de Join, de SQL que eu fiz aqui no YouTube disponível para você. Se não vai ficar disponível, se não vai ficar disponível apenas na Escola NoGap, tá? Mas muito obrigado para você ter assistido até aqui. Não esquece de dar o like, se inscrever e ó, o botão de inscreva-se está aqui do lado. Eu te aguardo agora no próximo vídeo. Tchau, tchau!